Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre o comportamento das crianças diante da separação dos pais. Agora, Dilson, a gente falou que esse momento dessa notícia é muito traumático, né? E ela pode despertar alguns sentimentos. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar lá a nossa tela interativa número 2, que vai falar sobre esses sentimentos, esses sintomas que a criança pode apresentar diante dessa situação traumática, né? O nosso primeiro, ela fica com medo, com insegurança, e a gente estava até falando a respeito dessa agressividade, que ela pode se apresentar também na escola, né? Exatamente. Isso é uma forma dos professores, dos coordenadores, psicólogos e pedagogos identificarem, né, que essa criança esteja passando por esse momento. Sim, Nádia, é importante esse acompanhamento pós-separação, porque os pais eles estão tão envolvidos com os conflitos emocionais, há muita mágoa, problemas que surgiram porque na realidade nós falamos sempre assim, vivenciar um luto, não deixa de ser um luto essa separação, né? Houve um investimento nessa relação e infelizmente foi quebrado esse investimento. Então muitos casais se sentem fracassados, acabou o amor, acabou o sonho de viver feliz. Então eles estão tão envolvidos com esses sentimentos que não percebem o comportamento de seus filhos, o quanto mudou, o quanto isso mexeu com a estrutura base dele, né? Então, na realidade, ele começa a ter um comportamento que antes não tinha na escola. Ele se torna agressivo, ele tem um comportamento agressivo, o rendimento escolar dele cai. Ele tinha notas ótimas e de repente as notas dele caem rapidamente, assim, ele não tem interesse em estudar, ele procura se isolar. Quando os amiguinhos chamam ele para brincar, ele não quer, ele quer ficar sozinho. Então aquela criança, ela fica triste, ela entra em depressão. Muitas crianças entram em depressão, voltam inclusive a pegar a chupeta, tá? Voltam a fazer xixi na cama, elas regridem. Então tem que ter muito cuidado. É importante a sua preocupação, claro, é refazer a sua vida, mas essa criança, ela precisa sim de uma atenção especial. É importante, se você perceber isso, procurar um psicólogo para conversar, porque o psicólogo ele tem as técnicas para realmente identificar se realmente esse problema está sendo dessa separação ou uma outra causa. Mas acontece muito isso, a criança ela não quer mais dormir sozinha no quarto, ela chora, ela quer ficar ali grudada com a mãe não pode ir na esquina, a criança chora, fica os gritos porque ela acha que a mãe vai e não volta mais. Então é todo um processo, são características muito fáceis de se identificar porque ela muda totalmente o comportamento. Mas também, gente, tem aquela outra criança que ela já está cansada de ver os pais brigarem, discutirem, aquela aflição, aquele clima de discussão, que quando ela sabe da notícia da separação dos pais, ela se sente aliviada, tá? Ela, nossa, acabou a agonia nessa casa, acabou o sofrimento da minha mãe, acabou o meu sofrimento, porque muitas vezes o marido agride a mãe e o filho, né? Infelizmente. E às vezes agride o filho para atingir a mãe. Acontece isso também. Então, muitas vezes, essa criança, quando, claro, tem esse histórico, ocorre essa separação, ela se sente aliviada, ela se sente em paz. Aí ela começa a ser uma criança mais amorosa, mais atenciosa. Ela cria um mecanismo de defesa, ela cria uma personalidade
onde muitas vezes é muito preocupante que tem dois lados, um favorável e não, porque ela começa a ter uma responsabilidade de agora eu vou cuidar da minha mãe. Ela é uma criança e acha que vai cuidar da mãe, vai resolver todos os problemas da mãe. Então, muito cuidado com isso. Eu sempre falo aqui que criança tem que ser criança, tem que viver o momento dela. Você vai curtir o teu filho, claro, após essa separação traumática, que eu estou agora referindo-me dessas traumáticas, mas não levando a responsabilidade da tua vida depositando no teu filho. O teu filho, ele tem o papel dele e você vai ter o seu papel de mãe. Então, nesse sentido, é uma separação, viu, Nádia, que traz algumas questões positivas para a mãe e para a criança. Agora, Dilza, um outro sentimento também que costuma aparecer com muita frequência é o sentimento de culpa, né? A criança acha que é culpa dela, que ela fez alguma coisa de errado e por aquele motivo os pais estão se separando, né? Exato, mas não é culpa da criança. Isso tem que deixar muito claro nesse discurso, nessas discussões, que às vezes a mãe ali, ela tá com raiva, o pai... Eu sempre me refiro da mãe, gente, porque a mãe é que fica mais com a criança. O pai, na maioria das vezes, trabalha, passa muito tempo fora, e a mãe é que mais fica com a criança. Então, quando a criança é pequena também, exatamente, né? Nesse aspecto, principalmente. Então, a criança, ela tá ali, a mãe tá com a cabeça cheia, não tá legal, já houve uma discussão, e ela vai agredir o filho. Ah, a culpa disso tudo é tua. Sem falar que ainda, tá, existe nesse meio de problemas mães que têm ciúme do filho com o pai. Muitas vezes o pai tem mais afinidade com esse filho e a mãe acha que agora tu vai ficar do lado do teu pai porque o teu pai é o queridinho, a culpa disso é tua. Então, vamos mudar esse discurso, vamos ser adultos, adultos com adultos e crianças com crianças, tá? Não transfira suas frustrações para os seus filhos, porque isso é um problema que você está ali gerando para sua família, para sua criança. Depois você vai se arrepender, vai ser tarde demais. Agora, Dilza, eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 3, que fala a respeito de outros sentimentos, outras características que a criança apresenta nesse momento. A gente já até falou a questão da dificuldade na escola, acontece também o surgimento de distúrbios de alimentação, né, Dilza? Sim. Uma timidez excessiva, problemas de atenção e concentração. Interessante, distúrbio de alimentação, eu quero focar bem isso, porque ela está tão ansiosa e ela acaba comendo o que vem pela frente, né? Então, de alguma forma, ela está querendo compensar aquilo que ela não identifica exatamente o que é, né? E a timidez, muitas vezes, surge porque ela, na cabeça dela, ela foi abandonada, ninguém gosta dela, ela fez alguma coisa errada. Então, ela começa, se eu falar isso, tá errado, não vão mais querer ser meus amigos. Então ela vai se isolando. Como eu falei, o isolamento, ele é uma timidez excessiva, mas nesse caso é doente, né? Porque existe, claro, aquela criança que é tímida, quietinha, é um outro contexto, mas nesse é adquirida em relação a esses problemas. E claro, a atenção, a concentração, essa questão de... Inclusive, assim, a criança, ela gosta de organizar os brinquedos, as coisas dela, e de repente ela larga tudo, solta, bagunça aquele quarto, os cadernos, ela risca. Os cadernos são aqueles riscos fortes. Realmente são traços de que ela está totalmente precisando de uma orientação, ela está ainda com esse impacto. Não dá, gente, para chegar e dizer acabou, né? Talvez, como eu falei anteriormente, nesse lado positivo, a criança se sente aliviada. Mas na maioria das vezes há sim esse impacto da separação.
principalmente quando envolvem os irmãos. Então é muito importante, seja com quem fique esse filho, deixar claro que essa família, esses irmãos, eles não podem também se dispersar, né? É importante fortalecer a união dessa família, mesmo com essa ruptura dessa separação, tá? Então, outra questão é quebrar um pouco o mito de que só a mãe que sabe cuidar do filho. Tem muitos pais que cuidam muito bem de seus filhos, que são muito responsáveis. Então vamos quebrar um pouco esse mito. Tanto é que hoje nós temos a guarda compartilhada, né? Que fica um pouco com o pai, fica o outro com a mãe. E isso realmente é para quebrar um pouco esse mito, que só a mãe que pode ficar com o filho, que só a mãe sabe cuidar do filho. Claro que nós mães vamos sempre dizer, não, quem cuida do meu filho melhor sou eu. Mas vamos quebrar um pouco esse mito, porque é bom para essa criança essa convivência. Claro, mais uma vez reforçando, sendo aquele pai atencioso, amoroso, porque tem uns pais muito dedicados sim aos seus filhos. Tem pais que ainda não se separaram porque não querem ficar longe dos seus filhos. Bom, Dilza, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. É um tema que a gente passaria a manhã inteira abordando. Tem muitas questões ainda que ficaram entreabertas aí, mas a gente aproveita uma outra oportunidade para falar a respeito. Então, muito obrigada e até a próxima pelos seus conselhos também. Muito obrigada. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo no 991 27 6558, ou também eu estou lá no Instagram com algumas postagens voltadas para a psicologia, Dilza Santos Psique. E muito obrigada pelo convite. O tema realmente dá para semanas a gente ficar conversando aqui. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima, Dilza. E para você de casa, não saia daí, porque ainda vamos falar a respeito deste assunto, mas não será aqui de Manaus. Daqui a pouquinho você vai saber, o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.